Da tribuna, o senador Plínio Valério comemorou o fato de que sua proposta para estabelecer mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal tenha finalmente tido andamento no Senado, tendo recebido uma relatora, a senadora Tereza Cristina. O senador disse: enfim, começa a tramitar de verdade a proposta de emenda à Constituição que apresentamos em março de 2019 para conferir celeridade ao processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também para garantir maior oxigenação à principal corte judicial do país. O senador explicou as propostas contidas em sua PEC, como estabelecimento de prazos para as etapas da indicação de ministros, evitando manobras políticas como a que foi feita pelo senador Davi Alcolumbre, que atrasou em cerca de 6 meses a indicação do ministro André Mendonça, paralisando trabalhos do Senado enquanto agia movido por sentimentos pessoais. Plínio Valério prosseguiu. A proposição também fixa mandatos de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, vedada a recondução. O senador explicou: evita-se que haja prazos muito distintos de permanência para cada ministro, a depender da idade de ingresso na Suprema Corte, além da possibilidade de ocorrer, em curtos intervalos de tempo, mudanças significativas na sua composição, o que pode gerar súbita modificação de entendimentos jurisprudenciais já consolidados e consequente insegurança jurídica, que é o que nós estamos vendo agora. Ademais, a renovação planejada do Supremo Tribunal Federal, além de não ferir a prerrogativa de independência do Poder Judiciário, constitui forma legítima de controle político da Suprema Corte e é adotada com sucesso, como falei, por boa parcela de países europeus. O senador ponderou: o poder conferido pelos tempos quase indefinidos de mandato tende a permitir oscilações nas posturas de ministros. Já tivemos a possibilidade de examinar desta mesma tribuna aqui, já falei durante 5 anos, as súbitas mudanças de entendimento dos titulares de cargo no Supremo, que nós apelidamos de cavalos de pau jurídicos, que se tornam fonte de insegurança jurídica, tudo que não se deseja de uma corte constitucional. Plínio Valério exemplificou: só no caso de prisão em segunda instância, esse atual Supremo Tribunal Federal já mudou de voto 6 vezes. 6 vezes. O senador Plínio Valério lembrou que vários dos atuais ministros já defenderam ou manifestaram aprovação pela proposta de mandatos para os magistrados. Ele disse: 6 dos 11, já na sabatina, se disseram favoráveis à fixação de mandatos. Houve até os que, como parlamentares, apresentaram propostas. Foi o caso do ministro Flávio Dino. Ele apresentou uma proposta de mandato fixo de ministro por um período de 15 anos. O senador rebateu narrativas de que sua PEC seria revanchista. Não é revanchismo. Ela é necessária e, particularmente, o sentimento que me fez apresentar essa PEC também é em cima do comportamento de alguns ministros que perderam a noção do que é um ser humano comum. Alguns ministros se julgam semideuses. Tenho dito muito isso aqui e digo sempre, repetido sempre, que a sede do Supremo Tribunal Federal não é o Olimpo, que os seus ocupantes não são semideuses, como é no Olimpo. São pessoas comuns, normais, estudiosas, que foram guindadas, nomeadas juízes para fazerem parte de uma corte e, chegando lá, esquecem-se do que pregaram, principalmente do que disseram, daquilo com que se comprometeram aqui na sabatina, no Senado, fazendo totalmente o contrário. E tendo só um mandato de 8, 10 anos, eu sei que eles saberão se portar, porque eles terão logo início, meio e fim. E esse fim os trará de volta aos shoppings, aos supermercados, aos aeroportos, porque hoje, quando o ministro sai, vai para Portugal e vai para Nova York. Essa medida é salutar e será boa para as novas gerações. Nós não vamos mais usufruir delas, mas as novas gerações certamente usufruirão.
E o Supremo Tribunal Federal voltará a ser, como merece ser, uma instituição de respeito e indispensável para o funcionamento da nossa democracia. O senador divulgou um vídeo mostrando os próprios ministros se pronunciando sobre os mandatos. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 32 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas veem sua renda ser subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E é bom a gente relembrar aqui o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 membros. Nós temos um aqui. Eu tenho o depoimento do Luiz Roberto Barroso, quando foi sabatinado aqui no Senado. Dentre outras coisas, ele disse: eu acho que o mandato é uma boa ideia. É um mandato aí de 10, 12 anos, eu mesmo já defendi. Alexandre de Moraes, dentre outras coisas. Eu sugeria a transformação do Supremo Tribunal Federal em Tribunal Constitucional, com vários requisitos capacitários para indicação, vedações para indicação e mandatos. Ministro Fachin. A crítica que eu fiz naquele meu artigo levava à necessidade, no meu modesto entender, de debater questões de fundo. Por exemplo, o mandato. Nós temos André Mendonça. Tendo que a questão de possíveis alterações na forma de composição ou de encaminhamento das proposições de nomes ao Supremo é legítima, de possíveis mandatos é legítima. Ministro Cristiano Zanin. A questão do mandato, eu acho que aqui é uma questão interna corporis do Congresso Nacional para fazer essa discussão. Vejo argumentos de quem defende o mandato, vejo de quem é contra o mandato, então acho que é um tema que o Congresso Nacional pode amadurecer a partir de uma discussão mais profunda. E olha só, nós temos um com mais 4 depoimentos, então de 11 tem 5 teoricamente favoráveis a essa discussão. Então não há por que temer, não há por que deixar para depois e adiar mais essa discussão que é necessária e que a população deseja essa discussão.
Presidente veneziano, eu queria que constasse nos anais que pela primeira vez em 5 anos nós conseguimos furar, né, o bloqueio do Paim e do Cajuru. E o Paim está ali, em 5 anos nós conseguimos chegar na frente. O Paim chegou agora, vai discursar depois. Brincadeira à parte. Não, fiquei feliz. Tem uma acompanhada aqui, lotado o plenário hoje. A partir de agora lota. A companhia sempre, né? Cajuru, Paim, a gente está ali. De vez em quando eu sou o terceiro, né, Paim? De vez em quando. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, enfim, começa a tramitar de verdade a proposta de emenda à Constituição que apresentamos em março de 2019, para conferir celeridade ao processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também para garantir maior oxigenação à principal corte judicial do país. Atendendo a sucessivos apelos de nossa parte, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador, nosso amigo Davi Alcolumbre, designou hoje a relatora para a emenda, que tramita com o número 16 de 2019, que é a senadora Tereza Cristina, parlamentar de incontáveis méritos, que já foi deputada por vários mandatos, líder partidária e antes do Senado foi ministra da Agricultura, com excelente gestão. Ela é praticamente uma unanimidade aqui nesta casa. Nossa emenda estabelece, em primeiro lugar, prazos máximos para indicação pelo Presidente da República, a apreciação pelo Senado Federal e a respectiva nomeação por aquela autoridade. O nosso objetivo é evitar que cargos permaneçam vagos por tempo indeterminado, como aconteceu com a nomeação do André Mendonça e até do próprio Flávio Dino. Garante, assim, maior eficiência da Corte Suprema em seu funcionamento regular, sem períodos longos de sobrecarga de trabalho dos ministros, como infelizmente já ocorreu em diversas oportunidades. A proposição também fixa mandatos de 8 anos para o ministro do Supremo Tribunal Federal, vedada a recondução. Nossa experiência revela que o modelo atual, inspirado no modelo norte-americano, merece ser aperfeiçoado para instituir mandato fixo e temporário aos membros da Suprema Corte, a exemplo do que ocorre em cortes constitucionais europeias, como o Conselho Constitucional da Alemanha, da França, da Itália, o Tribunal Constitucional de Portugal e o Tribunal Constitucional da Espanha. Portanto, não é nenhuma jabuticaba. Dessa forma, evita-se que haja prazo muito distinto de permanência para cada ministro, a depender da idade de ingresso na Suprema Corte, além da possibilidade de ocorrer, em curtos intervalos de tempo, mudanças significativas na sua composição, o que pode gerar súbita modificação de entendimentos jurisprudenciais já consolidada e consequente insegurança jurídica, que é o que nós estamos vendo agora. Ademais, a renovação planejada do Supremo Tribunal Federal, além de não ferir a prerrogativa de independência do Poder Judiciário, constitui forma legítima de controle político da Suprema Corte e adotado com sucesso, como falei, por boa parcela de países europeus. Atualmente, no Supremo Tribunal Federal, ministros que tem agora atualmente podem permanecer vão permanecer até 28 anos, ou pode permanecer até 28 anos no cargo. O equivalente, olha só, pode parecer não é nada, mas equivale a 7 mandatos de presidente da República. Ou, em outro caso, a ficar por 33 anos, 8 mandatos presidenciais, quando se casam longas permanências com posturas judiciais polêmicas, a questão se agrava. Mais ainda, o poder conferido pelos tempos quase indefinidos de mandato tende a permitir oscilações nas posturas de ministros. Já tivemos a possibilidade de examinar desta mesma tribuna aqui, já falei durante 5 anos, as súbitas mudanças de entendimento dos titulares de cargos no Supremo, que nós apelidamos de cavalos de pau jurídicos, que se tornam fonte de insegurança jurídica, tudo o que não se deseja de uma Corte Constitucional. Só no caso de prisão em segunda instância, esse atual Supremo Tribunal Federal já mudou de voto 6 vezes. 6 vezes.
Por isso é que propusemos, em nova redação do artigo 101 da Constituição do Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros, escolhido dentre cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Notável saber jurídico, reputação ilibada, como hoje. Continua como hoje a escolha. É prerrogativa do presidente da República também a escolha. É prerrogativa do Senado sabatinar. E eu gostaria de registrar a esse respeito que 6 dos atuais 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já defenderam a adoção de mandatos fixos. E, portanto, também não é novidade, não pode ser considerado retaliação, porque não serve para esse ministro. E 6 dos 11 já na sabatina, presidente veneziano, se disseram favoráveis à fixação de mandatos. Houve até os que, como parlamentares, apresentaram propostas. Foi o caso do ministro Flávio Dino. Ele apresentou uma proposta de mandato fixo de ministros por um período de 15 anos. Na PEC, nós estamos propondo medidas com o objetivo de assegurar o cumprimento de prazos para o enchimento de cargos vagos, impedindo, como citamos, que ocorram períodos longos em que o Supremo se prejudica pela dificuldade de fazer frente à sua volumosa carga de trabalho. Caso o presidente da República não proceda à indicação em 30 dias, o Senado o fará. E o Senado tem até 120 dias para sabatinar, aprovar ou não. E mandando para o presidente da República, ele teria 10 dias para sancionar. Aliás, nem precisa, porque senão, aliás, precisa, mas se não fizer, o Senado o fará. São essas modificações que a gente traz nessa PEC. Agilidade na escolha, agilidade na ocupação do cargo e também na fixação de mandato. Dessa forma, no texto que propomos, a indicação do ministro do Estado Federal será feita pelo presidente da República no prazo de um mês, surgimento da vaga, decorrido esse prazo, nós o faremos. Eu tenho plena confiança, presidente veneziano, na competência da senadora Tereza Cristina para avaliar essa proposta. Ela foi convidada há algum tempo, pediu tempo para pensar e decidiu assumir essa responsabilidade. E da mesma forma, tenho absoluta convicção de que, aprovada essa emenda constitucional, trará o aperfeiçoamento do nosso Supremo Tribunal Federal, facilitando a renovação, a redução das polêmicas que frequentemente prejudicam os julgados, e, enfim, a garantia de segurança jurídica. No começo, quando eu apresentei em 2019, me acusaram de revanchista, era revanchista. E nunca foi, porque depois de aprovada, essa lei só servirá para aqueles ministros que serão indicados pós-lei, que será daqui a um ano. Eu acho que é o próximo presidente, sim, que vai ter essa prerrogativa de indicar. Não é revanchismo, é necessária. E, particularmente, o sentimento que me fez apresentar essa PEC, também em cima do comportamento de alguns ministros, que perderam a noção do que é ser um ser humano comum. Alguns ministros se julgam semideuses. Tenho dito muito isso aqui. E dito sempre, repetido sempre, senador veneziano, que a sede do Supremo Tribunal Federal não é o Olimpo. Que os seus ocupantes não são semideuses, como é no Olimpo. São pessoas comuns, normais, estudiosas, que foram guindadas, nomeadas juízes para fazer parte de uma corte, e chega lá e esquece do que pregaram, principalmente do que disseram, do que se comprometeram aqui na sabatina no Senado, fazendo totalmente o contrário. E tendo só um mandato de 8, 10 anos, eu sei que eles saberão se portar, porque eles terão logo início, meio e fim. E esse fim o trará de volta aos shoppings, aos supermercados, aos aeroportos, porque hoje, ministro, quando sair, vai para Portugal e vai para Nova York. Essa medida é salutar e será boa para as novas gerações. Nós não vamos mais usufruir dela, mas as novas gerações certamente usufruirão. E o Supremo Tribunal Federal voltará a ser, como merece ser, a instituição de respeito indispensável para o funcionamento da nossa democracia. Obrigado, presidente.